a minha campanha tem que ser em cima do momento, agora de setembro, que é o aniversário e esse reposicionamento de mercado. Como que você apresenta quando existe um reposicionamento de produto no mercado? Como que eu apresento que eu não entendo disso no marketing, assim. A gente apresenta, eu gosto de sempre apresentar chamando inicialmente as dores do possível cliente, entendeu? Olha, você está com esse problema, você está com isso, você está com aquilo, né? Ontem mesmo... Eu não foco no produto, não, então, né? Não foco no produto. Eu não faço isso. Ontem mesmo, eu até falei para você que eu fui apresentar um projeto ontem para uma empresa aí, e eu fui um mês antes conhecer o cliente. Daí perguntei para ele o que ele queria, quais eram as dores, quais eram os problemas, e a gente apresentou ontem o projeto. Daí todo mundo aprovou o projeto, entendeu? Não tive nenhum tipo de dúvida ou de negação, ou de objeção, né, que é a palavra correta. Então, porque quando você apresenta o produto, as pessoas elas começam a criar objeções, né? Ah, por causa disso, por causa daquilo, eu não vou fazer, porque tenho dinheiro, tenho custo, tem, sei lá, tem milhões de desculpas para ele não comprar. Então, quando a gente apresenta a dor, quando a gente apresenta a necessidade, a gente pode chamar de dor, necessidade, problema, o que for, tá? Mas tudo nessa linha mesmo. Fica muito mais fácil vender. A venda é automática praticamente, porque você está resolvendo aquela necessidade, você está resolvendo aquela dor, você está resolvendo aquele problema, e ela não pensa, porque o que ela quer nada mais é resolver o problema dela. E aí não importa se às vezes é um bem de consumo, né? Às vezes é uma necessidade mesmo ali de compra, às vezes é um problema que ela tem. A compra é automática, não tem muito... mas você tem que falar a língua dela, né? E não a nossa língua, porque às vezes a gente quer vender o produto de imediato. E quando vende o produto imediato, cria-se uma barreira na frente entre o cliente, né? E ele não quer isso. Ele não quer saber se o seu produto faz milhões de coisas, né? Sei lá, vou pegar qualquer produto aí. Ele quer saber, olha, eu quero resolver esse problema. Se tem essas características ou não, pouco importa. Se é Excel, se é software, se é um produto químico que, sei lá, faz milhões de situações, mas o cliente sempre quer a solução do problema. Sei lá, vamos pegar aqui um exemplo aqui. O cara tá, sei lá, ele faz um lanche à tarde, a necessidade dele é comer alguma coisa. Então você não pode já apresentar o produto, né? Você tem que começar, olha, se você tem aquela necessidade de tomar um lanche à tarde, faz isso, aquilo, né? São essas características, tal, não sei o que, não sei o que. Então, ó, a gente tem esse produto aqui. Aí, por último, é o produto. Eu sempre faço essa... Você acha que começar com uma pergunta talvez seja interessante? Porque, por exemplo, eu tenho produtos estéticos e nutricionais, né? Legal. Então, por exemplo, envelhecimento, marca facial, as suas rugas te incomodam? Isso, é muito direto? Eu acho que ele tem que ser direto mesmo. Né? Igual você falou assim, aí, você está com esse problema, você está se sentindo, né, envelhecida, sei lá. Aí tem que... Eu gosto sempre de entrevistar as pessoas antes de fazer qualquer coisa, tá? Porque ela vai me dar as palavras que eu preciso abordar, entendeu? Aí a gente, dependendo da campanha, tem que fazer com algumas pessoas, não precisa fazer com muita gente. Às vezes umas 5, 10 pessoas ali já é suficiente. Né? Para quê? Para a gente pegar o que? Quando a gente sabe o público-alvo, né? A gente vai conversar diretamente com elas. Então, elas vão dizer... o que eu fiz ontem, um mês atrás, nessa empresa, eu peguei todas as palavras deles, todas. E eu usei na minha apresentação todas as palavras que o cara usou. O cara começou a olhar assim, o olho dele arregalava. Porque, na verdade, era isso que ele queria ouvir. Entendeu? E não o que eu achava. E aí deu tudo certo ontem. Agora a gente entrou no outro patamar. A gente agora vai conseguir falar com a diretoria já direto, já. Sim. Porque a gente rompeu essa barreira. Agora, se a gente vai vender no nosso produto... A gente nem falou do nosso produto ontem. Só para você ter uma ideia. A gente mostrou só um protótipo no final, mas o produto em si a gente nem falou. Entendeu? Entendi. Então, é óbvio que aí é um produto mais focado, tudo, mas isso também serve para campanhas mais coletivas. Porque quando eu entrevisto as pessoas... Eu acho as palavras, né, que são ali do dia a dia delas. Então elas vão se identificar.
A gente chama isso de reciprocidade, né? Ela se identifica de forma automática. Pô, sou eu essa pessoa. Ou então você pode contar uma história também, que é legal. E aí com as palavras que ela tá vivenciando ali, olha só, poxa, eu tive eu passei por isso, né? Sei lá, vou falar de mim aqui, por exemplo. Eu já tô acima dos 40, tal, aquela coisa toda, não sei o que. Olha, se você se identifica comigo, eu tenho rugas, né? Aproveitando essa... Tô cheio de rugas, tá, não sei o que, tenho essa dificuldade, não consigo fazer tal coisa. Que tal você conhecer um produto ou, né, ou algo parecido? A estrutura, né, quando eu jogo para uma campanha de marketing, é mais ou menos essa. Eu tô atendendo uma academia também, eles chamam de estúdio, eles não se enquadram em academia, mas é uma questão de beleza. Então a mesma coisa, a gente está entrevistando as pessoas, aí eu sentei com o pessoal de marketing, falei, cara, a gente tem que achar essas palavras, tem que achar as palavras que eles falam, e eles vão montar a campanha em cima disso. Então é da dor, é do problema, é da necessidade, né? Que nem, por exemplo, lá eles têm problema de dor, eles tratam dor mesmo, né? Dor de braço, dor de perna, dor de coluna, então o tratamento que eles fazem aí é literalmente, né? Então, mas você tem que ouvir o que a pessoa sente. A pessoa sente uma... Mas a sua entrevista começa o que você sente ou não? Então, daí depende. Que tipo de pergunta, assim? Pois é. Depende do grau de intimidade que você tem. Se eu tenho intimidade logo com a pessoa, já entro logo assim direto, já não fico com muita enrolação, porque meu tempo às vezes é meio tenso. Igual o seu aí. Então eu já chego direto, cara, eu quero resolver seu problema, né? Fala pra mim o que você sente, quais são as dificuldades, quais são os problemas, quais são as suas necessidades dentro dessa trajetória que eu quero interferir. Não, né? Às vezes o cara vai falar, pô, eu tô com falta de dinheiro, aí não tem nada a ver, né, com o nosso dia a dia. Então aí depende, aí tem vezes que você tem que dar uma floreada, porque daí né? Eu vou dar um outro exemplo aqui. A gente tem uma outra empresa que a gente tentou construir, e aí eu tive que fazer entrevista com as pessoas de dentro das escolas. Poxa, então eu perguntei, falei, cara, daí eu mandava um WhatsApp mesmo para as pessoas e falava assim, algumas pessoas que eu conheço, eu preciso saber o seu dia a dia, só isso. Aí ela fala assim, poxa, Marcelo, mas é muita coisa. Eu falei assim, então, mas eu quero saber o seu dia a dia. Então grava para mim um áudio com tudo que você faz. E aí ela foi contando a história. Ela foi contando. E daí ela começou a falar, pô, eu tenho esse problema, eu tenho aquele. Só que ela nem sabia que eu estava fazendo isso. E aí eu fui pincelando, eu fui pegando. Então eu escutava uma vez, duas. Escutei 10 vezes aquela gravação. E aí fui achando as palavras e os problemas. Porque na verdade a gente estava investigando os problemas nesse caso. Eu nem estava fazendo campanha de marketing ainda. Eu estava identificando o problema para a gente apresentar uma solução. E aí também acontece dessa forma. Então, essa é uma prática que eu uso muito. Aí você fala assim, mas que perguntas que eu devo fazer? É difícil isso, porque no começo a gente realmente não sabe fazer pergunta. A gente vai perguntar se está ok, se não está, e aí vai depender muito da pessoa. Analisar a vida, né? Exatamente. Só que acho que como eu sou da saúde, parece que eu estou fazendo uma anamnese clínica. Mas cara, é exatamente isso aí. A pessoa tem essa sensação. Eu aprendi isso com a minha... Ela nem é mais, mas ela é a minha neurologista. Eu tinha muito problema de enxaqueca. E, poxa, eu fui nela, pô, a mulher fez uma entrevista, falei, cara, eu saí daqui sentindo que eu tava num psicólogo, entendeu? Porque ela perguntava milhões de coisas lá que não tinha nada a ver com a minha dor de cabeça. E assim, eu achava que não tinha nada a ver. E aí depois ela foi me explicando, isso aqui tá interferindo, isso aqui não sei o que. Daí ela me deu uma solução que nada a ver com o que eu esperava. Mas ela me deu uma solução que me ajudou muito. Né? Na época ela falou assim, poxa, Marcelo, ó, se eu fosse você eu ia fazer essa arte marcial aqui. Eu falei, cara, o que tem a ver isso, né? Aí eu fui fazer arte marcial, só pra você ter uma ideia. Eu fui conhecer arte marcial. Aí eu me apaixonei pela arte marcial e eu faço até hoje. 18 anos que eu faço arte marcial por causa dela. E uma das coisas que me ajudou a eliminar a enxaqueca. Então, Quem imagina, né? Quem imagina, entendeu? Ela me tratou com remédio? Tratou, mas ela falou assim, olha, pra complementar o remédio, você precisa fazer esse tipo de... Faz isso aqui. De atividade, que eu acho que vai... Por causa das minhas características, que eu fui falando com ela falou assim, ó, isso aqui se encaixa perfeitamente com você. E ela acertou
Literalmente, assim, sabe? Tá. Aí eu tento fazer exatamente isso daí que essa doutora fez comigo, eu tento aplicar no meu dia a dia, entendeu? Óbvio que tem situações que eu não sei fazer, daí eu vou tentando encaixar, tem hora que dá errado. Não tem uma fórmula, Tarim. Infelizmente, não tem uma regra. A regra é você perguntar, na verdade. E ouvir muito. Perguntas abertas. Eu não gosto de fazer pergunta fechada. E aí, você vai comprar meu produto? É sim, não. Não, né? Ela vai falar sim, mas na verdade ela não quer. Entendeu? Então você fala assim, poxa, o que precisa fazer para você comprar o meu produto? É uma pergunta aberta. É a mesma pergunta, só que é uma pergunta aberta. E ela responde o que ela quiser. Eu utilizo muito isso hoje. Perguntas abertas e investigativas, né? O que você tem que... O que tem que ser feito para você comprar, o que tem que ser feito para você se interessar pelo assunto, o que tem que ser feito para melhorar a sua vida, né? O que te aflige tanto. Uma pergunta que eu gosto de falar sempre é o que tira o seu sono dentro da trajetória que você quer atuar, né? Você, no caso, você tá. As pessoas têm muitas dificuldades, mas às vezes elas não sabem falar, às vezes elas não sabem o que é. Então a gente tem que fazer esse processo investigativo. Que legal isso. O que tem que ser feito, ou o que precisa ser feito para que você compre meu produto, que é uma abordagem... Não, isso não o que tem que ser feito, né? Não, o que eu preciso fazer dentro do meu produto, né? Às vezes, sei lá, meu produto não é diferenciado, às vezes. Meu produto ele é igual a todo mundo. Daí você pode perguntar, olha só, o que eu posso me diferenciar para que você se interesse pelo meu produto, né? Porque às vezes o meu produto é igual a todo mundo, né? Então, poxa, eu vou acrescentar alguma coisinha a mais e aí você se destaca, né? Então, quem é que vai te contar isso? É a pessoa, não é você. Então, é na visão dela sempre, e não na nossa visão. A gente acha muita coisa, e a gente acha muita coisa errada. Que esse é um grande problema. A gente não tem essa... a gente acha como a gente compraria, mas não significa que o nosso cliente vai pensar igual, né? O nosso cliente não pensa igual a gente, né? Porque a gente pensa diferente. Você dá aula, você sabe disso. A visão do professor é uma, a visão do aluno é outra, né? Né? Quando que eu percebi isso, né? Quando eu virei aluno de novo. Eu sentei na cadeira e falei, nossa, minha aula tá uma porcaria. É verdade isso. Por quê? Eu me senti eu olhei o professor e falei, cara, esse cara sou eu, né? E eu não tinha vontade de prestar atenção na aula dele. Aí o que eu fazia? Eu ia pro celular. Aí todo aluno que vai pro celular hoje fala, cara, minha aula tá uma porcaria. Então eu tenho que modificar. Eu visualizo isso. Porque quando eu enxergo que está acontecendo aquilo, aí eu já tento modificar na mesma hora a aula, entendeu? Então, uma tática que eu criei já. Eu percebo que os alunos estão muito ali na internet, coisa, porque minha aula está sem atenção nenhuma. Então, daí eu tento mudar, tento inverter a aula, né? Eu chego pro cara e falo, e aí, como é que tá? O que você acha? O que você pensa? Olha aí no celular aí para mim o que você está pensando, algum determinado assunto, e me diz o que está acontecendo. Então daí inverto na hora, entendeu? E aí já na minha próxima aula, já naquele ponto ali, eu já coloco alguma coisa diferente já para poder melhorar. Então são técnicas que você vai, né, pegando ao longo da trajetória nossa, né? Da nossa experiência, da nossa bagagem. Então é mais ou menos por aí.